Olá pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com mais um episódio do programa Central de Dicas, voltado para o concurso da Caixa Econômica Federal, que visa o preenchimento de 4.000 vagas de técnico bancário, sendo 2.000 para técnico bancário tradicional, que é o técnico bancário da área de atendimento, daquela área comercial. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina de língua inglesa, que é uma das grandes novidades do concurso da Caixa, já que não houve cobrança dessa matéria nos últimos concursos, abertos em 2014 e 2021. Para orientar os estudos dos futuros candidatos na disciplina de inglês, fazer uma análise das provas da SESGRAN Rio e apontar os assuntos com mais chances de cair nessa prova, eu trago ao Central de Dicas a competente e simpaticíssima professora Carla Andrade. Tudo bem com você, professora? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aí do Central de Dicas e orientar os estudos dos candidatos, né, do concurso da Caixa Econômica. Boa tarde, Luiz Fernando, muito obrigada, eu que agradeço o convite, estar aqui nesse programa maravilhoso, né, que traz uma clareza, né, um guia aí para os alunos que estão nessa árdua tarefa que é estudar para concurso, né, então eu que agradeço. Se eu puder contribuir, eu vou ficar muito feliz. Tenho certeza que vai contribuir bastante, professora. E a gente tem um concurso muito grandioso, que é o da Caixa Econômica, muito esperado. Tenho certeza aí que os nossos alunos e futuros alunos estão aí aguardando as suas dicas para se dar bem na disciplina de língua inglesa. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo com a professora Carla, eu já vou pedir aqui para você que está nos assistindo, não esqueça de dar o seu like nesse vídeo, caso goste, né, da entrevista, e também compartilhar esse link com todos os seus amigos que vão participar desse concurso da Caixa Econômica Federal. Vamos lá, professora Carla. Inglês talvez tenha sido a principal novidade, né, aí em termos de disciplina no programa da Caixa Econômica, né? A gente não esperava, acho que a maioria das pessoas não esperava a inclusão dessa matéria. Mas para a senhora estava imaginando que esse concurso ia ter a inclusão de inglês? Afinal, não vinha sendo cobrado nos últimos editais, né? Fernanda, na verdade, o que vem acontecendo é que cada vez mais os concursos têm cobrado um idioma, a língua estrangeira, porque é uma forma que ele tem, né, de eliminar candidato. Eu costumo dizer que elimina quem sabe e quem não sabe, né? Porque quem não sabe já olha para aquele texto e diz assim, impossível, não vou conseguir. E quem sabe vai perder um tempo enorme lendo aquele texto, vai se encantar, vai fazer com que aquele HDzinho lá no cérebro, sabe, volte a funcionar e baixe todas as informações de todos os anos que você estudou em cursinho de inglês, e quando você perceber, já não tem mais tempo de fazer o resto das questões. Então, eu costumo dizer que essa inclusão da língua estrangeira nos concursos vem realmente como forma de eliminar candidatos. Agora, eliminar aquele que não está aqui com a gente, né? Com Aquele certeza. que não está, né, observando quais são os caminhos, né, para que se estude quando cai uma língua estrangeira. Eu tenho certeza que quem for estudar aqui na Central vai se dar bem, não tenho dúvida disso. Mas, professora, vamos pensar que, assim, quando o edital saiu, muitos candidatos arrancando cabelo, pô, vamos incluir o inglês e tal, né, e tal. E aqueles que não têm nenhum conhecimento em inglês, ou que sabem muito pouco, né, da disciplina, será que eles conseguem ao menos ter um resultado razoável, né, na prova, que vai ter 5 questões, né, de inglês, que está marcada para o dia 26? Dá para ter esse desempenho razoável, pelo menos, mesmo aquele que não sabe nada ou sabe muito pouco da disciplina, desde que, obviamente, comece a se estudar desde já? Olha, eu não tenho dúvidas. Inclusive, esses alunos, eu costumo dizer que eles vêm, né, limpo, sem nenhum vício. Então, tudo que eu vá falar em sala de aula, ele vai fazer. Porque eu brinco muito com os alunos em sala, dizendo que o inglês, na verdade, eu não tenho a menor pretensão de ensinar inglês a ninguém. Meu intuito é adestrá-los a fazer a prova, porque você tem, na verdade, um método, né, uma forma de fazer a prova. E é isso que os cursinhos, e claro, né, a Central aqui em São Paulo, faz dar esse direcionamento, né? Então, é para isso. Com certeza, mesmo quem tenha um conhecimento bem pouco do idioma, se seguir as dicas que a gente passa em sala de aula, com certeza vai conseguir alcançar o objetivo, que é
gabaritar ou chegar bem perto de gabaritar as 5 questões de inglês. E isso que você falou é uma coisa bem interessante, né, professora? A gente não está aqui para a pessoa aprender inglês. Se ela quiser aprender inglês, ela vai entrar num curso preparatório de inglês. Aqui ela vai aprender a fazer prova de inglês para o concurso da Caixa, né? Ou seja, vai ter todo aquele, digamos assim, aquela malandragem, aquele macete da pessoa conseguir entender efetivamente aquilo que a banca costuma cobrar em relação ao inglês, né? Apenas isso. Sim, até porque se você observar o edital, ele não, em momento nenhum ele requer ali que alguém seja nativo no idioma, que ninguém tenha formação em letras inglês, português. Então, na verdade, são os conhecimentos básicos, né? A banca ela requer isso, é um conhecimento básico e, claro, você tem que ter a ciência de como fazer a prova. Você tem metodologias, né, aplicadas já como fazer essa prova. É claro que tem assuntos que caem mais, outros assuntos que caem menos, mas se você tiver em mente isso, fica muito mais fácil. Sem dúvida. E qual é a melhor forma, então, de estudar inglês, sobretudo para quem nunca teve contato com a língua, mas de estudar inglês voltado para esse concurso público, obviamente, né? Não tô abrindo de forma geral. Qual é a melhor? Quais são as estratégias, então? Então, a principal estratégia, né, que eu costumo passar nas turmas, né, presenciais, online, é que você não deve ler o texto. O texto ele está ali logo de cara. E, na maioria das vezes, a primeira questão ela vai perguntar sobre o que o autor quer dizer com o texto. O que, na verdade, o texto tem como principal objetivo. E se você responder essa questão como a primeira questão, porque vai vir como a primeira, você vai ser obrigado a ler o texto. E o pior, vai ler diversas vezes. E aquilo vai mexer com o seu emocional. Porque muitas das palavras que contém no texto são palavras de um vocabulário técnico. E aí você vai enlouquecer, porque você não vai conseguir entender, e aí aquilo vai disparar um gatilho em você que vai fazer com que você esqueça tudo o que você tem conhecimento lá no seu HD, né? Lá desde a época que você era adolescente, estudou na escola, fez cursinho, né? E com certeza vai prejudicar que você consiga completar a prova com sucesso. Né? Então, a primeira dica que eu dou é não ler o texto. Vai direto para as questões e, se acaso a primeira questão for falando sobre o principal objetivo do texto, pule ela. Porque não é possível, depois de fazer mais 4 questões, onde você vai ter que voltar ao texto para respondê-las, você já não sabe sobre o que o texto está falando. E ainda assim, se você tiver dúvida, a resposta está no primeiro parágrafo ou no título. É verdade, pode estar, exatamente, pode estar ali no título, no primeiro parágrafo. Mas, assim, para quem já sabe inglês, professora, não sei se eu estou enganado, mas assim, a melhor estratégia seria focar na resolução de exercícios e de questões de provas anteriores da SESGRAN Rio, né? Sem dúvida alguma, Fernando. Eu falo muito que é o treino que leva à perfeição. Então, não adianta você ter um conhecimento teórico tamanho se você não sabe colocar em prática. E cada banca, ela cobra de uma determinada forma. Né? Então, como é que você não vai ser levado a erro, né, na prova da Caixa? Fazendo provas anteriores da banca. E a gente tem, inclusive, as provas do Banco do Brasil, que foi o último concurso, que caiu em inglês, é recorrente. A banca ela sempre cobra de uns anos para cá, né, de 2015, se eu não me engano, para cá, ela cobra inglês para o concurso do Banco do Brasil, então são termos bancários, são termos que são recorrentes em cair. Então, o conselho que eu dou, sem dúvida alguma, é fazer as questões da prova anterior da banca e, principalmente, do Banco do Brasil e do último concurso do BNDES também. Né? Porque é um vocabulário que você vai acabar se familiarizando, porque em que pese eu ensine que não tenha que ler o texto na hora da prova, o dever de casa é ler os textos, porque vocabulário, Fernando, não se ensina. Vocabulário ou você tem ou você não tem. Como é que você adquire um vocabulário? Ao longo da vida. Então, se você tem esse tempo entre a saída do edital e a prova para estudar, leia textos de provas anteriores em casa. E depois faça as questões fazendo essa técnica. Vá direto nas questões. E aí, escaneie, chama-se scanning, escaneia essas questões no texto. Com certeza, você não terá dúvida.
E exatamente o que você falou, né? A Sage Gran Rio, ela tem um acervo bem grande de questões de inglês, né? Geralmente cai muito concurso, né? Inglês, né, quando a Sage Gran Rio pega, né? E aí você citou aí o Banco do Brasil, o BNDES, né? Há outros concursos também que a Caixa realizou, não lembro aqui agora de cabeça, mas que cai em inglês também, e certamente vai ser uma boa referência para os candidatos, né? Olha, tem até, desculpe, Fernando, te interromper, a gente tem a própria CNU. O CNU vai cair em inglês em um dos blocos. E o E a CNU prova vai é, vir antes. e a prova é antes, exatamente. A prova é Então, antes. com certeza. Onde eu acho que vai ter inglês também, mas eu não lembro, mas eu acho que não é a Sesgran Rio, é a CVM, tenho quase certeza. Mas aí a CVM é outra banca, a FGV, não sei se vale a pena pegar essa prova para treinar. Melhor focar somente em Sesgran Rio, né? Eu acho. Você tem, inclusive, as provas anteriores do Bacen são Sebrasp, né? O que Isso você também. pode é só pegar os textos para ler, né? Entendi. Porque, com certeza, é um vocabulário bancário que é interessante que o aluno tenha noção sobre ele, né? Mas é aquilo que eu falei, não é nada muito profundo, né? O texto é bastante técnico, tem inúmeras palavras que, com certeza, mesmo que alguém seja expert no inglês, ele vai ter dúvida, né? Porque é aquilo, né, Fernando? Você tem uma formação, eu tenho outra. E se colocar um texto sobre medicina para que venhamos a ler em português, a gente também vai ter dúvida, Sim. né? Porque justamente é um vocabulário que a gente domina, mas isso não vai impedir que a gente faça uma questão de interpretação. Então, é isso que o aluno tem que ter ciência. Então, ele, o tempo inteiro, ele vai no texto, ele vai olhar, isso aqui o que ele pede é uma frase na afirmativa. Então, o que ele vai procurar é uma frase que tenha sentido afirmativo naquelas alternativas. Ah, não, o sentido é negativo. Ah, então eu vou procurar uma frase que tenha um sentido negativo, uma palavra, um vocabulário que tenha um sentido negativo. Então, tem alguns temas, né, que você tem que ter realmente um pouquinho de conhecimento. Legal, professora. E o que se pode esperar de uma prova de língua inglesa da Sesgran Rio? O nível de cobrança é mediano? Chega a ser baixo? É até alto? Como é que você avalia esse nível de prova de inglês da Sesgran Rio? Olha só, não costuma ser uma prova muito difícil, tá? Mas a questão, sem dúvida, que vai causar a maior dúvida no candidato é a questão de vocabulário. Quando ele pergunta se é sinônimo, se é antônimo, se pode substituir, se não pode. Porque, mais uma vez, vocabulário a gente não tem como ensinar. Então, qual é o macete para que o aluno, por exemplo, tenha uma facilidade maior, ou pelo menos uma chance maior de acertar a questão? É que ele saiba prefixos e sufixos. Quando você sabe um prefixo ou um sufixo, fica muito mais fácil você entender pelo menos eliminar as alternativas que nada tem a ver, né? E outra coisa muito interessante, Fernando, que eu percebi isso nas provas também do Banco do Brasil, é que às vezes você tem 5 alternativas, né? 4 alternativas você conseguiu traduzir com o seu inglês básico, mas tem uma alternativa que você não conseguiu. Essas 4, quando você substitui pelo vocabulário, você percebe que nada tem a ver com a frase, ou nada tem a ver com o vocabulário que a questão está te pedindo. Sabe qual é a resposta, Fernando? Aquela que você não conseguiu traduzir. E isso é muito difícil o aluno ter coragem para marcar justamente aquela que ele não conseguiu. Mas ele só vai conseguir essa coragem treinando, percebendo que isso é uma recorrente. Legal, perceber que tem uma recorrente e já saber disso já é uma grande vantagem, né? Na É hora, na verdade, dúvida, vai naquela que eu não entendi nada. é Professora, verdade, é verdade. a Sesgran Rio é uma banca objetiva ou ela costuma elaborar provas cansativas, com enunciados grandes, questões com pegadinhas? O que você pode aí falar mais sobre essa banca? Pois é, a Cisgrania tem mudado um pouquinho o perfil dela, mas nas questões de língua inglesa, eu percebo que continua a mesma coisa, elas são muito objetivas, né? Ela vai tirar um trecho do texto, dizendo qual é a linha que está, e vai perguntar o que aquilo significa, né? Ou vai tirar uma palavra daquele trecho e vai perguntar o que aquela palavra significa, ou o que pode ser substituído por ela, porque nem sempre, aliás, tem uma dica muito legal. Tem uma palavra no inglês que a tradução, quando eu coloco no quadro, eu faço a pergunta para os alunos, eles no automático traduzem para significado, que é o meaning, né?
What's the meaning of? Que a gente aprende muito esse cursinho de inglês. What's the meaning of? Que a gente não pode falar português em sala de aula, né? Dentro de um cursinho. Então, o professor estimula que aquelas palavras que você não sabe, que você quer saber como é que fala em inglês, fale, né? Faça esse tipo de pergunta. What's the meaning of? E o meaning, toda vez que eu coloco isso no quadro, o aluno ele traduz no automático para significado. Então, ele não significa, não vai, horrível isso, mas não vai significar significado para o mundo da sua prova. Na verdade, o meaning, se você traduzir para sentido, abre o horizonte. Porque se você traduzir para significado, você vai enlouquecer e não vai achar nada que tenha o mesmo significado. Mas quando você traduz para sentido, nossa, fica muito mais fácil. Então, é muito comum, é isso que vai cair no enunciado. Ele costuma perguntar muito a incorreta também, qual é a incorreta? Então, does not, né, no enunciado. O can be replaced or can be substituted, ou seja, pode ser substituído, pode ser colocado no lugar, e nem sempre o que tem o mesmo sentido pode ser substituído. E são esses macetes que, durante as aulas aqui na Central, eu passo para os alunos. Show de bola. Professora, você acha que a prova vai tentar trazer um equilíbrio de questões de interpretação, compreensão de texto e gramática, ou tende para um dos lados? Isso depende muito do humor da banca. Óbvio, interpretação sempre vai ter. Tá? Mas já teve prova do Banco do Brasil, por exemplo, que as 5 questões foram interpretação de texto, e nenhuma gramática. Já teve prova que 4 questões foram gramaticais, só uma interpretação de texto. Então, eu digo que os alunos têm que estar preparados para tudo, para qualquer tipo de questão, seja ela de interpretação, seja ela em relação a itens gramaticais. São aqueles mais comuns mesmo. Perfeito. E quais são, então, aí os assuntos que a SES Gran Rio costuma explorar em suas provas, né, de inglês e que você acredita que podem ser cobrados aí na prova para técnico bancário da Caixa? Então, sem dúvidas alguma, nós temos verbos, dentro de verbos, os perfect, que é o present perfect, que é o presente perfeito, past perfect, que é o passado perfeito, são verbos que não têm equivalente no português, tá? Nós temos também os modal verbs. SES Gran Rio ama verbos modais, ama verbo modal, can, must, should, could, né? Então, é uma questão recorrente. Dentro de verbo também nós temos a voz passiva, também é muito comum, por isso que o tema verbo é importante. Pronomes é clássico de cair, assim como transitions. Transitions são os conectivos, né? Então, são questões que normalmente caem. E, claro, como eu falei, prefixos e sufixos, é bom a gente dar uma olhada, porque ajuda a resolver uma questão que versa sobre vocabulário. Perfeito, professora. Então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse uma dica final para todos os candidatos, né, para que eles possam ter um excelente desempenho na disciplina de língua inglesa. Seja ele já com grande conhecimento da disciplina, sejam aqueles também que não têm conhecimento nenhum ou muito pouco conhecimento. Quais são as suas dicas finais? Eu acho que a dica principal é, como a gente falou no início, treinar. Fernando, não existe aprovação sem treino. Né? Então, fazer questões, né, de provas anteriores, em casa, ler os textos para adquirir vocabulário. Quando for treinar a resolução das questões, tenta primeiro, antes de ler o texto, que é o que eu pedi para vocês fazerem, tentar resolver as questões sem ler o texto. Quando você for para uma questão e verificar ali que aquela questão tem determinadas palavras-chave, e isso é indutivo, é igualzinho no português, você vai olhar no texto, escanear no texto aquela resposta, você vai sublinhar no texto. Por que sublinhar, Fernando? Porque se você não ficar só naquela frase onde apareceu o que a banca quer, você vai achar todas as alternativas nos demais parágrafos. E aí você vai se perder. Então, você só vai conseguir chegar a esse nível de conhecimento de resolução de prova fazendo provas anteriores.
Então, é o conselho que eu dou para que vocês peguem não só a última prova do BNDES, mas como todas as outras provas do Banco do Brasil. O acervo, como você bem disse, do Cisgran Rio em língua inglesa é enorme. Então, separa esses temas que a gente falou aqui, principalmente utilizando quem é o nosso aluno, né? Ele tem acesso àquela central de questões, então funciona como um banco de questão. Ele pode ali separar por assunto, né, por matéria, por assunto, e vai conseguir, por exemplo, fazer só questões modais, só questões de pronomes, só questões de transitions, e com certeza isso vai fazer com que ele se sinta mais seguro e mais confiante em fazer a prova no dia realmente que for para valer. Perfeito. Essa foi a professora Carla Andrade. Professora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Programa Central de Entrevistas. Certamente os alunos e futuros alunos da Central gostaram muito das suas dicas e vão pô-las em prática aí para obter êxito no concurso da Caixa, sem dúvida alguma. Fica aqui o convite para a senhora voltar numa próxima oportunidade aqui do Central de Dicas. Muito obrigado, tá, professora? Eu que agradeço, Fernando. Voltarei sim, é só me chamar. Com certeza, em breve, com certeza. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Quero informar que a Central de Concursos está com turmas abertas aí para quem quer estudar para o concurso da Caixa Econômica, para técnico bancário. Para obter todas as informações, ligue para 11 30 17 8800 ou acesse nosso site centraldeconcursos.com.br. Eu lembro também que esse especial aqui da Central, né, de dicas de professores para o concurso da Caixa, está disponível aqui no nosso canal do YouTube. Basta conferir a playlist. Outros episódios ainda vão entrar no ar, mas você já tem aí alguns episódios para você conferir as dicas dos nossos professores. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau! Tchau!